Vamos lá, vamos para o texto, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nosso irmão presbítero orou há pouco, e na sua oração ele pede ao Senhor, pelas pessoas e por nós mesmos que passamos por momentos de crises, seja na família, seja pelo desemprego, seja de ordem relacional, enfim, todos os pedidos que na sua oração ele colocou diante do Senhor. E esta tem sido uma realidade. Nós vivemos em meio às crises humanitárias, milhões de pessoas dispersas pelo mundo devido às guerras, situações econômicas, situações políticas. Somam-se aproximadamente 700 milhões de pessoas que estão nessas condições, de desapatriados que estão andando por todos os lugares do mundo, tentando encontrar um lugar para a sua subsistência, para tentar sobreviver. O Brasil é um país que tem recebido muita gente vindo da Síria, da Venezuela, do Haiti, de tantos outros lugares, e com braços abertos recebe este povo. E nós, como agência, também temos podido abençoar esse pessoal com a palavra de Deus, com o cuidado integral que eles precisam também nas situações emergenciais. Embora fazemos pouco, poderíamos fazer até muito mais. Mas tudo isso reflete que nós vivemos um momento de caos, crise na família, pais matando os filhos, filhos matando os pais, maridos matando as mulheres, mulheres matando os maridos. Que caos que nós vivemos nos dias de hoje. A crise econômica produzindo desemprego, com mais de 11, 12 milhões de pessoas desempregadas no nosso país e no mundo todo. Então nós vivemos um momento de caos, um momento de grande angústia para muitas pessoas. E muitos cristãos também sofrem as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas aflições. Em 2016, 3 conhecidos filósofos e teólogos brasileiros, católicos, ou pelo menos se intitulam católicos, eu tenho minhas dúvidas se são, lançaram um livro cujo título era Felicidade. Foi-se embora? É uma pergunta. Felicidade, vírgula. Foi-se embora? Pela editora Vozes. Esses teólogos e filósofos são bem conhecidos. Os 3 são bem conhecidos. Mário Sérgio Cortella, Frei Beto e Leonardo Boff. Bem conhecido por todos nós. Hoje mesmo estava aí em alguns lugares. Na entrevista do lançamento deste livro, em 2016, o Mário Sérgio disse o seguinte: sendo a felicidade uma ocorrência eventual e não um estado contínuo, os tempos atuais podem dificultar sua eclosão nos momentos favoráveis. Diante de um caos, nem sempre é possível você ser feliz, porque às vezes, isso dizendo o Mário Sérgio, sobre isso, Cortella. O Frei Beto, ele diz assim: em tempos de crise, são felizes os militantes da utopia, pois a felicidade não resulta da soma de pequenos prazeres, mas do sentido que imprimimos à nossa vida, um estado de espírito que nos impregna de bem-estar interior, de plenitude de alma. Em tempos de crise, são felizes os militantes da utopia. Já o Leonardo Boff diz assim: ser feliz
no mundo infeliz, exige arte e conhecimento da condição humana, que é sempre contraditória. Felicidade foi-se embora. Pedro destina a sua primeira carta aos eleitos que são forasteiros da dispersão. E quando você vai para os versículos iniciais dessa carta, você vai perceber que eles estavam espalhados por uma vasta região. Cristãos, judeus e gentios, que estavam vivendo muitas provações, privações e aflições, que tiveram que abandonar seu país, sua família, perderam tudo. Não tinham mais nada, tinham que reconstruir a sua história em um lugar totalmente diferente da sua origem. E agora Pedro então diz que é possível exultar em meio às provações. É possível ter alegria em meio ao caos, mesmo que tenhamos que passar por provações, por privações, por lutas, por dificuldades das mais diversas, é possível termos alegria. E esse é o propósito dessa carta. É dizer a esses irmãos da dispersão que em meio ao caos você pode ser feliz. Não da forma como esses três colocaram, mas como Deus nos coloca diante do que é a verdadeira alegria, felicidade e exultação. E ele vai falar disso várias vezes nesse texto. Aqui no verso 6 ele diz várias provações. No capítulo 3, versículo 14, ele diz por causa da justiça. No versículo 12 do capítulo 4 ele diz fogo ardente. No capítulo 4 também, versículo 14, ele diz injuriados pelo nome de Cristo. Por isso então, nós concluímos que viviam uma grande variedade de experiências ruins, um verdadeiro caos esses irmãos estavam vivenciando na sua vida, na sua história, na história pessoal, na história familiar de cada um deles. Você consegue imaginar perder tudo? Recentemente, conversando com o reverendo Ronaldo, nós estávamos participando de um evento lá no sertão de Pernambuco. No mesmo dia, nessa coincidência de Deus, né? O Roça estava chegando, eu estava saindo, ele estava chegando lá em Serra Talhada, né? Que coisa, até falamos, puxa, por questões de hora, nós poderíamos estar juntos em cima do palanque lá daquele caminhão, né? Mas enfim, eu tinha que retornar, porque eu ia falar no seminário aqui em São Paulo logo cedo. E aí então, Ronaldo estava me falando a respeito dos cristãos que têm sido perseguidos em vários países, especialmente aí no Irã e outros países ao norte do Iraque e naquela região, na Síria em especial. E ele teve um encontro com alguns desses cristãos que se converteram recentemente e tiveram que abandonar tudo por causa de Cristo. E ele contava algumas experiências que ele ouviu nesta reunião ao sul da Turquia recentemente. Quando alguém chegou para ele e disse assim, olha, eu estou aqui, e tem uma carteirinha que diz que ele é refugiado cristão. E aí ele é perseguido, porque o país é islâmico também, então ele vive também num país sob proteção, de certa forma, mas perdeu tudo, deixou para trás esposa, filhos, netos, porque ele seria preso e poderia até ser morto. Pleno século 21, pessoas sendo perseguidas por causa da sua fé em Cristo. Você consegue imaginar? E aquele homem então diz assim, mas eu não trocaria nada, mesmo que eu tenha essa dor profunda da saudade dos meus queridos, mas eu não trocaria a minha decisão por Cristo por nada. Nisto exultais, ainda que tenhamos que passar por várias provações. Quais são as razões pelas quais podemos nos alegrar em meio aos caos? Quais são as razões pelas quais podemos e devemos nos alegrar, mesmo que estejamos vivenciando momentos de caos, momentos de dificuldades, momentos de lutas, momentos em que parece que não existe mais chão? O que nós devemos fazer? O que devemos pensar? A quem devemos nos recorrer? Então Pedro traz aqui algumas coisas, 3 coisas, que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. Ele diz, é possível nos exultar em meio às várias provações, ainda que tenhamos que passá-la por breve momento, e a gente não sabe quanto é esse momento, o choro vem ao anoitecer, a alegria vem ao amanhecer, e às vezes esse amanhecer demora tanto para chegar, mas ele vai chegar, ele vai chegar.
Isso é certo, porque Deus não mente. Vai chegar o dia, mesmo que isso demore um tempo, mesmo que esse choro dure algumas noites, porque para Deus não há um dia como 1000 anos como um dia. Espero que não seja 1000 anos de dor, de sofrimento. Mas para Deus o amanhã é diferente do nosso amanhã. Mas a palavra de Deus nos diz que é possível nos exultarmos e nos alegrarmos por causa da viva esperança. Por causa da viva esperança, nisso exultais, ainda que passando por várias provações, por brevidade que sejam as provações, nós temos que nos alegrar. Na nossa cultura, diz Sproul, quando ele faz uma análise desses 2 livros, ele escreve o seguinte: na nossa cultura, esperança reflete o nosso desejo subjetivo, a utopia dito por alguns ali. Espero que algo aconteça no futuro, mas não tenho certeza se ocorrerá. Na categoria bíblica, diz Sproul, a esperança é a certeza e a plenitude da garantia de que Deus fará no futuro tudo o que Ele diz que fará. Esta é a diferença. A nossa esperança não é como a daqueles que não conhecem a Cristo. Talvez é utopia pensar que amanhã pode ser diferente e a felicidade pode vir ou não. No nosso caso, não. Nós temos alegria, felicidade e exultação, porque o Deus que promete esta alegria, paz, felicidade, tudo nele, não mente. Esta esperança está inseparavelmente vinculada à ressurreição. O texto nos diz que nós fomos regenerados, não para sermos bem-sucedidos nesta vida transitória, não para termos coisas que desejamos para o amanhã, como muitos esperam ter. Amanhã eu quero ter uma casa melhor, quero ter um carro melhor, quero ter isso melhor. Tudo bem, você pode até sonhar, pode até trabalhar para ter essas coisas. Mas essa esperança que Pedro está dizendo não é de coisas desta vida, da transitoriedade passageira desta vida, onde podemos chegar a 70, 80, depois disso é canseiro e enfado, mas para vivermos a vida eterna, sustentada pelo poder de Cristo ressurreto. A nossa esperança é viva, porque o nosso Cristo é vivo, ressurreto dentre os mortos. É nisso que baseia a nossa viva esperança, como aquele irmão disse: não troco por nada Cristo, porque Cristo é vivo, ressurreto dentre os mortos. Embora tentaram matar Deus, mas Ele não está morto. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, ressurreto dentre os mortos. Por isso a nossa esperança é viva, não é morta, porque ela se baseia num Deus vivo, ressurreto dentre os mortos. E no tratado que Paulo faz sobre a ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, um dos versículos que eu mais gosto desse tratado é o versículo quando ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E como eu percebo que muita gente tem buscado a Cristo, tem buscado a Deus pelas bênçãos de Deus e não por quem Ele é. A maioria das igrejas do nosso país estão cheias de pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem nada com Deus vivo. Querem as coisas, mas não querem Deus. Não querem comprometimento com Ele, mas querem as coisas dEle. Graças a Deus que Ele, na sua graça comum, tem abençoado a tantos com coisas, com a vida. Mas se você tem a sua esperança em Cristo limitada às coisas dessa vida, eu tenho que dizer para você, meu irmão, você que está me vendo aí, que você é um infeliz, miserável. Porque se você confia em Cristo apenas para as coisas desta vida, você é um infeliz. A nossa viva esperança se baseia num Deus vivo, ressurreto dentre os mortos. E por isso nós podemos nos exultar e nos alegrar em meio ao caos,
porque nós temos uma viva esperança, fundamentada num Cristo ressurreto dentre os mortos. É aí que se baseia a nossa esperança, num Deus vivo e verdadeiro. Em segundo lugar, o texto nos diz que nós podemos nos alegrar e nos exultar em meio ao caos, por causa da herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, que Deus o Pai nos deu. Nós somos herdeiros. E essa herança pertencia, em primeiro lugar, ao Filho unigênito, Jesus Cristo. Algum tempo atrás eu estava falando sobre esse texto também, num outro contexto para a minha igreja, e eu disse para algumas pessoas, dizendo assim: olha, você pensa que você é filho de Deus? Você não é não. Você não é filho de Deus não. E eu fiz repetir, repete comigo: eu não sou filho de Deus. Repetiram: eu não sou filho de Deus. Eu disse: o único filho de Deus chama-se Jesus Cristo. E Deus só é Pai porque Ele tem um filho que se chama Jesus. Ele é o unigênito do Pai. O que nós somos agora adotados, filhos adotados. Então eu posso dizer que sou filho? Posso, graças a Deus. Eu posso dizer que sou, mas eu não sou o filho gerado. Quem foi gerado foi Jesus Cristo, o Filho do Pai. E por causa do Filho do Pai, nele eu sou filho. E não só isso, mas o Pai diz que nele Ele me fez agora também co-herdeiro com Ele, de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que Deus tem preparado o Pai para aqueles a quem Ele ama. E nós somos agora o alvo do amor de Deus por causa de Jesus. Nós só temos e somos o que somos porque Cristo está em nós, esse Cristo ressurreto e vivo. Deus olha a mim, olha para mim, e graças a Deus por isso. E Ele não me vê, mas Ele vê Jesus em mim. E é isso que faz toda a diferença. Quando eu oro, eu não oro em meu nome, eu oro em nome de Jesus, por causa do Filho Jesus, nos méritos de Jesus. Então nós somos herdeiros por causa do herdeiro do Pai, Jesus o Filho, e nós nos tornamos co-herdeiros com Ele, e assim podemos dizer: somos filhos, mas filhos adotados pelo Senhor, e Ele nos fez co-herdeiros. Você prestou atenção nisso? Porque às vezes a gente fica se achando, a gente fica batendo no peito e achando, de forma soberba: eu sou o cara. Você não é não. Você não é não. Eu não sou também não. Mas Jesus é tudo. E nele somos tudo. E só nele. E em mais ninguém. E esta herança, nos diz a palavra, é incorruptível. Ela não pode ser destruída. Não vive as oscilações do mercado financeiro. Não vive dessa forma. É incorruptível. Porque ela foi nos dada pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz, sem defeito e sem mácula, o sangue do nosso Cristo. A herança que nos foi dada, ela é incorruptível porque não tem mancha alguma, não tem mácula alguma, não foi adquirido por dinheiro sujo, acumulado através de empreendimentos criminosos ou duvidosos. Não tem mancha alguma a nossa herança, porque ela nos foi dada mediante o derramar do sangue do Cordeiro, do sangue sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela é imarcessível, ela não murcha como um buquê de flor que nós damos às nossas esposas. Fica bonito lá por um tempo. De vez em quando eu faço isso lá para minha esposa, ela está aqui, pode dizer que é verdade. Faz tempo que eu não faço, tem que fazer de novo. Mas de vez em quando a gente coloca lá o quê? Uma orquídea. E eu gosto da orquídea porque a orquídea demora uns 20, 30 dias, dependendo da orquídea, né? Mas ela vai murchar. Vai cair aquelas pétalas bonitas. Mas a nossa herança não murcha, porque a nossa herança é permanente e é eterna. E nos foi dada pelo próprio Cristo. Eu gosto de pensar que a herança que o Pai preparou para nós no Filho, e que Ele foi para completar, Ele diz assim:
Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver estejam vós também. Ele foi preparar esse lugar, novos céus e nova terra, porque Ele nos quer aonde Ele está. Essa é a herança que Ele foi preparar. E a gente fica correndo atrás de herança aqui, né? Passageira, que fica aqui, que ninguém leva para o cemitério. E nos esquecemos que podemos nos alegrar e nos exultar pela herança eterna que nos foi dada por causa do Filho. Você é um herdeiro do Pai, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Não se esqueça disso. Se você está vivendo um caos nessa noite, lembre-se de que você tem uma viva esperança, baseada e fundamentada no Cristo ressurreto dentre os mortos. Lembre-se que em meio ao caos da sua vida, você é herdeiro de Deus, juntamente com o Filho Jesus o Cristo. Nós somos herdeiros do Pai. E por último, nos diz, por causa do cuidado protetor de Deus, sois guardados. Sois guardados. Em meio ao caos, queridos, não nos esqueçamos que Deus cuida de nós. Deus guarda a nossa vida. Deus nos protege. Todos os dias Ele revela o seu cuidado para conosco, renovando a sua misericórdia para conosco, que é a causa de não sermos consumidos. Eu tenho dito para as pessoas, e alguns ficam assim comigo, achando que eu estou falando uma heresia, viu, reverendo Rossi? Depois você conserta as coisas aqui. Mas o que me chama a atenção todos os dias? Que o abrir de olhos não é natural, é sobrenatural. Você já pensou nisso? Que hoje você abriu os olhos nesta manhã e você está aqui nessa noite porque Deus, de maneira sobrenatural, agiu na sua vida. Porque se não fosse assim, Jeremias é um grande mentiroso. Porque ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. Portanto, se eu abrir meus olhos hoje, é porque Deus, de forma sobrenatural, me deu mais um dia para viver e estar aqui nessa noite. Portanto, não é natural abrir os olhos, é sobrenatural. É ação do Deus de toda misericórdia, que olha para cada um de nós, para esses milhões dos seus, e na graça comum, para os bilhões desse planeta, e permite que abramos os olhos. Porque o não abrir de olhos significa que Deus nos chamou. Então, o abrir e o fechar de olhos é sobrenatural. É ação de Deus. E por isso eu tenho que ter um coração muito grato, todos os dias, porque Deus tem cuidado, desde o abrir de olhos. Você já percebeu? Eu tinha e tenho, uma irmãzinha que cresceu comigo na escola dominical e que tem uma certa primo por afinidade, mas não temos vínculo sanguíneo nenhum, mas ela orava sempre e sempre me chamava a atenção a oração daquela nossa irmãzinha, chama-se Lúcia, e talvez ela esteja me ouvindo lá. E ela orava assim: Senhor, isso quando era garoto, criança, ela dizia: Senhor, eu quero agradecer o Senhor pelo ar que respiramos. Eu disse: gente, precisa agradecer pelo ar? Deus precisa saber disso? E aquilo sempre me chamava a atenção. E não tinha uma oração sequer que ela não começava a oração agradecendo a Deus pelo ar que respira. E aquilo me incomodava, confesso que me incomodava. Eu falei: gente, não tem tanta coisa para a gente orar, vou agradecer a Deus pelo ar. Até que um dia eu estava subindo a escadaria do fórum com um advogado amigo. E ele chegou no 3º degrau. E ele começou... E estava morrendo do meu lado. Porque ele tinha um enfisema pulmonar terrível. Que depois ele foi viver com uma bombinha, com, na verdade, um tambor, Eu não sei como é que chama esse negócio de oxigênio. Um tubo de oxigênio o tempo todo. Porque ele não conseguia respirar.
E eu fiquei tão desesperado que quando ele começava a puxar o ar no segundo degrau, e eu percebendo que ele iria morrer ali do meu lado, me deu vontade de fazer respiração boca a boca, apesar de que ele era fumante, inveterado, né? Testemunhei tanto de Jesus para ele, espero que ele tenha crido em Cristo antes de ter morrido, já falecido. Mas naquela hora me deu tanto desespero que eu comecei a respirar por ele. Eu comecei a puxar o oxigênio como se eu pudesse, por osmose, né, respirar por ele. A gente só vai perceber que devemos ser gratos ao Senhor pelo ar que respiramos quando nos falta o ar. Que não cheguemos a essa situação, que é terrível, chegar numa situação dessa. Então nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Deus tem nos dado o ar que respiramos. Deus tem permitido que todos os dias eu abra os meus olhos para estar junto dos meus. Deus tem provido as nossas necessidades todos os dias, como Deus de toda a provisão que Ele é. Nada tem nos faltado. Somos guardados pelo Senhor. O Deus providente não nos deixa faltar o essencial. O Salmo 127 é bem conhecido, né? E ele diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Mesmo quando estamos dormindo, o Senhor está cuidando de nós. Deus nos guarda, Deus nos livra de principados e potestades, que nós nem sabemos, nessa luta e nessa guerra espiritual que a gente está envolto. Deus está cuidando de cada um de nós. Vós que sois guardados por Deus. É o poder de Deus que nos livrou da condenação do pecado, que nos livra do poder do pecado, que nos levará eternamente da presença do pecado. Deus tem cuidado de nós. Então, queridos, em meio ao caos, lembre-se destas verdades que Pedro escreveu a estes irmãos para que eles se lembrassem, mesmo dispersos, mesmo em momentos de grande perseguição, de grandes dificuldades, de lutas, de choro, eles precisavam se lembrar que aquelas provações eram breves. O que eles tinham era muito mais do que as provações. Eles eram homens e mulheres eleitos pelo Senhor. Verso 2 e 3 fala sobre isso. Foram eleitos por Deus, pelo Deus soberano. E esse Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Viva a esperança no Cristo ressurreto. Somos herdeiros de uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. E somos guardados por Deus. Deus tem cuidado da nossa vida. Ele tem nos protegido. Eu vou contar apenas uma historinha para terminar. E essa historinha se deu comigo e a minha esposa. Nós estávamos lá na Guiana Francesa. Depois que saímos de Santarém, fomos para trabalhar na Guiana Francesa com o povo Palicur, que está tanto na Guiana quanto numa ilhazinha que faz divisa entre o Amapá e a Guiana Francesa. E eu fui na frente. Ela ficou aqui em São Paulo, eu tinha que chegar, porque eu tinha uma série de coisas para resolver antes que ela chegasse. Uma viagem complicada, estou falando de uma viagem de mais de 34 anos atrás. E aí então ela chegou e ela estava grávida do nosso segundo filho, do Guilherme, que tem vindo por aqui, muito amigo do Marcos, que é diácono aqui, moraram muito tempo juntos aqui em São Paulo. Um foi padrinho do outro no casamento. E então o Guilherme, ela estava grávida do Guilherme e estava passando por uma grande luta. Nós passávamos porque a gravidez dela era o chamada placenta prévia, não é? Virada. Então ela tinha constante possibilidade de aborto natural. E foi uma luta terrível para que o Guilherme hoje estivesse vivo. Não foi fácil, eu sei o quanto ela sofreu. Não foi fácil. Guilherme é fruto da misericórdia, da graça de Deus, do milagre de Deus, a gente sabe disso.
Porque quantas vezes eu entrava no quarto, estava tudo sangrando lá e tinha que correr. E numa dessas idas a gente teve que subir o rio Oiapoque. Eu não era expert e nem sou até hoje em motor de popa. E nós tínhamos que pegar um motorzinho de popa e ir até o hospital mais próximo, que ficava em Cleveland do Norte. Nome bonito, né? Mas do lado brasileiro, onde tinha um hospital do Exército. O único médico que existia lá era um médico que nem ainda era médico, era um residente do Exército, para que pudesse nos auxiliar para saber o que estava acontecendo. A gente não tinha noção ainda do que estava acontecendo. E aí então eu peguei aquele barquinho emprestado de um amigo, mesmo sem saber muito, um risco enorme, e vamos enveredar, é o único jeito, uma chuva terrível, não tinha como ir de carro, de automóvel, porque estava tudo barro, não chegava, era só pelo rio. Não tinha outra possibilidade, subir no rio Oiapoque. E aí então fomos, eu, ela e o Felipe, pequeno. Você lembra disso, né? E de repente começou a vir uma chuva, uma tempestade horrível. E na beira daquele rio é só arranha-gato dos dois lados, você não tem como sair dali. Só no portinho. Quem conhece arranha-gato sabe o que eu estou falando, daquele mato terrível cheio de espinho. E não conseguimos ver um metro na frente, porque a chuva impedia que a gente visse. Foi literalmente pela fé mesmo. Vamos botar o barco aqui e vamos chegar. E eu estava ali, a gente estava ali. Naquele momento, por alguns segundos, eu pensei, nós vamos embora para a eternidade. Porque eu não tinha como controlar aquilo. Mas eu não queria passar isso para ela, e nem para o Felipe, que estavam todos ensopados e precisando chegar no médico, nessas condições que eu estou dizendo para vocês. Mas ali Deus me deu calma. Eu lembrei de outras situações, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês me veio à mente. Quem eu sou? O que Deus fez? Quem é o Deus a quem sirvo? E aí então nós pudemos chegar naquele lugar, são e salvo. E o Guilherme está aí vivo, com 34 anos, né? Já casadinho, bênção de Deus. Deus cuida da gente, Deus cuida de você, esquece disso não. A gente passa por perrengues sim nesta vida, a gente passa por provações nessa vida sim. A gente tem muitas lutas, mas não nos esqueçamos que Deus cuida de nós, apesar de nós. Apesar de nós. Então, em meio ao caos, é possível ser feliz? É possível ser feliz. Contrariando todos esses três filósofos aí, e teólogos, né? É possível ser plenamente feliz e nos exultarmos em Deus, por tudo que Ele é e tem feito por nós, sendo quem somos. Que Deus me ajude, que Deus te ajude. Que nós, como igreja do Senhor, sejamos uma igreja firme e forte, passando pelos temporais e tempestades da vida, não nos esquecendo de tudo que Deus é e fez em Cristo por mim e por você.